Fala, meus alunos, Portal dos Concursos. Meu aluno professor Álvaro Júnior, tratando aqui com vocês hoje da Constituição do Estado de São Paulo, importante para a prova, tema que é recorrente, sempre presente no edital. Entretanto, eu já deixo vocês mais tranquilos e aliviados. E por quê, meu aluno? Pelo fato das constituições estaduais refletirem muito daquilo que está já previsto na Constituição Federal. São as chamadas normas de repetição obrigatória, e essas normas de repetição obrigatória acabam por uma obrigatoriedade, tendo que respeitar o princípio da simetria. Caraca, Álvaro, norma de repetição obrigatória, princípio da simetria? Vamos lá, tranquilamente, meu amigo, meu candidato ao cargo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, você do Portal. Preste atenção, a nossa Constituição Federal, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, promulgada lá no dia 5 de outubro, numa linda tarde de quarta-feira, céu de brigadeiro em Brasília, ela vai trazer a organização da União Federal. Então, quando a gente estuda a Constituição Federal, nós vemos lá, de início, os fundamentos da República Federativa do Brasil, no artigo 1º, vemos a separação dos poderes no artigo 2º, objetivo no artigo 3º, princípios das relações internacionais no artigo 4º. Depois a gente começa a estudar os direitos e garantias fundamentais. Após a gente pega a organização do Estado, a estrutura dos poderes, legislativo, executivo, judiciário. Partimos depois para o estudo da parte da tributação na Constituição, sistema financeiro nacional, sistema tributário, ordem social. E quando você estuda a Constituição Federal, você estuda a organização da União. A Constituição, ela te fala quais são os entes federativos, União, Estado, DF, município. A Constituição fala da competência da União exclusiva, no artigo 21. A Constituição fala da competência privativa da União para legislar, no artigo 22, ou seja, aquelas normas e matérias que serão objeto de lei federal, consequentemente, elaborado pelo Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A Constituição vai te falar no artigo 23 as competências comuns, ou seja, aquelas competências que são, além da União, também será comum, ou seja, pertence também ao Estado, ao Distrito Federal e ao município. No artigo 24, a competência legislativa concorrente, na qual a União edita a norma geral e os estados podem ditar leis estaduais e suplementar essa legislação federal no que couber. Álvaro, o município pode suplementar também? Pode, mas a competência suplementar do município, ela não está prevista no artigo 24, parágrafo 2º. Ela está lá no artigo 30, que trata da competência do município, mais precisamente no inciso 2 do artigo 5º. Do artigo 30, quando o município poderá suplementar, ou seja, reforçar a legislação tanto estadual e federal naquilo que couber. Então, quando você estuda a Constituição Federal, você vai estar estudando o Poder Legislativo Federal, o Poder Executivo Federal, vai falar do presidente, o Poder Judiciário no âmbito federal. Ou seja, vai falar de Tribunal Federal, vai falar de Tribunal Eleitoral, vai falar de Tribunal do Trabalho, vai falar da estrutura do Supremo, do STJ. Então preste atenção que a nossa Constituição Federal, neste primeiro momento, de forma bem simples, talvez você já tenha estudado comigo o nosso curso, nosso módulo de Direito Constitucional aqui do portal, super completo. Se você não estudou, eu te deixo a dica. Pega lá e estuda, porque tem bastante aula, tem bastante conteúdo. Então, na Constituição Federal, você consegue observar toda a estrutura do governo federal e, a partir disso, existe a necessidade que os estados terão que se organizar também. E os estados irão se organizar por meio de suas constituições estaduais. A Constituição Federal, ela é fruto do poder constituinte originário. As constituições dos estados, ela é fruto do poder constituinte derivado decorrente. E olha que legal, derivado, porque deriva do originário, ou seja, as constituições dos estados irá a Constituição Federal.
e decorrente, porque decorre da Constituição Federal. E isso impacta no quê? Quando você pega na Constituição o artigo 25, que trata do Estado, o caput, a cabeça do artigo 25, ela fala que os estados irão se organizar por sua Constituição estadual e as leis estaduais. Então, quando os estados foram elaborar a sua Constituição estadual, por ser derivado decorrente, eles observaram a Constituição Federal. Então, o estado ele vai ter o poder executivo estadual. E aquilo que na Constituição é do presidente da República, na Constituição Federal, as atribuições do presidente da República previstas no texto da Constituição Federal, na Constituição do Estado, será de atribuição do governador do Estado. As matérias que são de atribuição no âmbito legislativo federal, no Estado será representado pelo legislativo estadual. Se na Constituição nós temos o Congresso Nacional e ele é bicameral, Câmara dos Deputados e Senado, no Estado unicameral nós temos a Assembleia Legislativa. E a Assembleia Legislativa só poderá legislar, editar lei estadual, conforme determinado naquelas regras que a Constituição Federal nos trouxe. Perfeito? Então, nós teremos também o Poder Judiciário do Estado, que serão os tribunais de justiça. E a própria Constituição Federal fala que as competências dos tribunais de justiça serão definidas nas constituições do Estado. Olha que bom, olha que interessante. A Constituição Federal, ela não vai falar da competência do Tribunal de Justiça do Estado, mas ela vai falar da Justiça Federal. E as competências da Justiça do Estado estarão na Constituição o quê? Estadual. Perfeito? Então, ali nós temos o chamado princípio da simetria, ou seja, o que é em âmbito federal ao presidente, no âmbito do Estado será do governador. O que se representa ao Legislativo Federal na Constituição do Estado Federal será de representação na Constituição do Estado do Poder Legislativo Estadual. E aquilo que não for de competência dos tribunais federais, no Estado será de competência do Tribunal Estadual. Ou seja, são questões de simetria. O que é do presidente é do governador. O que é do Legislativo Federal é do Legislativo Estadual. O que não for da Justiça Federal no Estado é da Justiça Estadual. Então, nós temos ali o princípio da simetria. Simetria, manter uma similaridade, uma igualdade, como eu acabei de falar para vocês. E nós temos também normas que são chamadas de repetição obrigatória. Ou seja, são normas que são obrigatórias estarem previstas também na Constituição do Estado. Ou seja, normas que, previstas na Constituição Federal, o Estado tem que replicar em sua Constituição Federal, que são as questões relativas à organização do Estado e atribuições de competência de uma forma mais simples, mais direcionada a vocês. Perfeito, meus alunos? Tranquilo? Então, esse bate-papo inicial é importante. Por quê? Porque nós iremos pegar a Constituição do Estado e você vai falar, caraca, Álvaro, eu já li isso em algum lugar. Eu vou falar já na Constituição Federal. Então, muitas das normas que estão na Constituição do Estado de São Paulo, bem como em constituições de vários estados desse país, você vai falar, já li isso em algum lugar. Aí eu vou falar, já está na Constituição Federal. E os estados acabam replicando, porque são normas de repetição obrigatória. Então, eles visam trazer essa simetria. Tá? Eles visam trazer a repetição das normas. Outras por seriam obrigatórias, outras por guardar o princípio da simetria. Muito interessante que a Constituição do Estado, nós vamos ler, ela possui, a Constituição do Estado de São Paulo, de maneira mais específica, que é a que nós estamos trabalhando, ela possui um preâmbulo. Álvaro, o que é um preâmbulo? Preâmbulo é o pórtico, é a porta de entrada da Constituição. O preâmbulo, ele é uma carta de intenções. Quando nós abrimos a nossa Constituição Federal, antes do artigo 1º, nós temos o preâmbulo, que é aquele texto bonito que fala nós, representantes do povo brasileiro, organizados em uma Assembleia Nacional Constituinte, Aquilo, meu aluno, embora faça parte da Constituição, não é norma constitucional.
Ou seja, as constituições do Estado, elas não precisam ter também preâmbulo, simplesmente pelo fato da Constituição Federal ter. Mas, Álvaro, se alguma Constituição do Estado quiser ter preâmbulo, ela pode? Pode. É obrigatório? Não. Então, primeira coisa importante que você vai anotar no seu material, o preâmbulo não é norma de repetição obrigatória. Álvaro, se o preâmbulo não é norma de repetição obrigatória, eu já posso também assentar o entendimento que o preâmbulo ele não é norma constitucional. Melhor fazer o inverso. O preâmbulo não é norma constitucional. Pronto. Tanto que a gente não pode fazer controle de constitucionalidade em face do preâmbulo. Por quê? Porque ele não é norma. Se não é norma, como é que eu vou controlar a constitucionalidade de algo que não é norma? O preâmbulo é uma carta de intenções. Perfeito? Álvaro, o preâmbulo não é norma constitucional? Não. Se ele não é norma constitucional, ele também não é norma de repetição obrigatória. Significa o quê? Que se um Estado, ao elaborar a sua Constituição, não quiser ter preâmbulo, ele não precisa. Não precisa, Álvaro? Não precisa. Álvaro, se ele quiser ter preâmbulo, ele pode ter? Pode. Álvaro, se quiser ter preâmbulo, o preâmbulo tem que ser o mesmo que está escrito no texto da Constituição? Ou seja, é obrigatório ser igual? Não, não é obrigatório. Então, no preâmbulo da Constituição Federal, ele diz lá que a Constituição ela foi promulgada sob a proteção de Deus. Se a Constituição do Estado não quiser ter promulgado sob a proteção de Deus, tem algum problema? Não tem nenhum problema, o Estado é laico. E o preâmbulo é só uma carta de intenções. Perfeito? O conteúdo dele é meramente político, ele não tem conteúdo jurídico, certo? Então, a Constituição do Estado, ela não precisa ter preâmbulo. Se quiser ter preâmbulo, não precisa ser igual ao que está na Constituição Federal. E a Constituição do Estado, ela tem preâmbulo? Sim, ela tem preâmbulo. A Constituição do Estado, sim, ela tem preâmbulo, beleza? Então, preste atenção aqui no que nós vamos tratar, tá certo? Vejamos o preâmbulo. Olha o que diz o preâmbulo do texto da Constituição do Estado de São Paulo. O povo paulista, invocando a proteção de Deus, aqui ele invoca a proteção de Deus, é obrigatório? Não. Inspirado nos princípios constitucionais da República, que é a República Federativa do Brasil, e no ideal a todos aceitar está, decreta e promulga por seus representantes a Constituição do Estado de São Paulo. Então, aqui o preâmbulo, nós temos uma carta de intenções. Tá? E o preâmbulo não é norma constitucional. Se uma Constituição quiser ter preâmbulo, meu aluno, não tá certo? Não há problema algum. Álvaro, era obrigatório ter a proteção de Deus? Não, não é obrigatório. Até porque você sabe que o Estado brasileiro, ele é laico. Álvaro, ele é laico, mas tem intuito religioso? Tem. Tá certo? Aí a gente ingressa na própria norma da Constituição do Estado de São Paulo, a gente já vê que ela repete a estrutura da Constituição Federal e traz no título 1 os fundamentos. Só que aqui são os fundamentos do Estado de São Paulo. Estado de São Paulo, ente federativo, dotado de autonomia. E essa autonomia, autogoverno, auto-organização, autolegislação. Olha o que diz o artigo 1º. O Estado de São Paulo, ente federativo, integrante da República Federativa do Brasil, exerce as competências que não lhe são vedadas pela Constituição Federal. E Álvaro, por que fala que não são vedadas? Lembra que logo no início, quando a gente começou esse bate-papo aqui, eu falei que a Constituição Federal, lá no artigo 21, ela trata de matéria de competência exclusiva da União. Ou seja, aquilo que é de competência exclusiva da União só pode a União Federal exercer. Exemplo, declarar guerra, celebrar paz. Só a União Federal tem essa competência. Decretar intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. Só a União, o Estado não pode fazer isso.
Lá no artigo 22, competência privativa para a União legislar, ali nós temos leis federais, por exemplo, o Código Penal é uma lei federal. O Código Civil, o processo penal, o processo civil, o processo do trabalho, o direito do trabalho, direito comercial, o CTB, Código de Trânsito e Transporte, normas referentes às telecomunicações. Ou seja, essas normas são leis o quê? Federais. E se está no artigo 22, lei federal, no primeiro momento, o Estado não pode o quê? Legislar. Porque a Constituição te traz uma vedação no primeiro momento, a não ser que tenha a delegação do parágrafo único do artigo 22, mas você não se preocupa com isso, tá bom? Então, quando o artigo 1º fala que o Estado vai exercer as competências que não são vedadas na Constituição, são aquelas competências que são ou da União Federal ou do município. Então, o Estado de São Paulo e nenhum outro Estado vai poder exercer as competências, num primeiro momento, de artigo, que está no artigo 21, porque é só da União, do artigo 22, porque no primeiro momento é só da União, e lá no artigo 30, que é do município. Então, o Estado, você tem um conhecimento da Constituição Federal, você vai entender aquilo que os professores de Constitucional, eu falo muito, que como regra, o Estado, as competências dos Estados, ela é o quê? Residual ou remanescente. Está lá no artigo 25, parágrafo 1º, que diz bem o seguinte, ó, aquilo que não for de competência da União e não for do Estado, do município, vai ser de quem? Vai ser do Estado. Então, o Estado, qualquer Estado da nossa federação, como regra, ele possui competências residuais ou remanescentes. Aquilo que não for da União e aquilo que não for do município, regra é do Estado. Perfeito? Essa é a nossa regra. Artigo 2º. A lei estabelecerá procedimentos judiciários abreviados e de custos reduzidos para as ações cujo principal objeto seja a salvaguarda dos direitos e garantias o quê? Fundamentais. E essa lei aqui tem que ser a lei estadual, porque é de competência do Estado. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem insuficiência de recursos. Álvaro, eu li isso já na Constituição Federal, sim, lá no artigo 5º, que é a prestação de assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos, que quem vai atuar aqui é a Defensoria Pública. Está no artigo 5º da Constituição Federal, só que o Estado de São Paulo trouxe como um fundamento. Artigo 4º. Nos procedimentos administrativos, qualquer que seja o objeto, observação mesóclise, olha só, entre outros requisitos de validade, a igualdade entre os administrados, o devido processo legal, especialmente quanto à exigência da publicidade, do contraditório, da ampla defesa e o despacho da decisão o quê? Motivados. Esse artigo 4º aqui do título 1, Fundamentos do Estado de São Paulo, nós vemos aqui diversas normas previstas no texto da Constituição Federal. A Constituição Federal ela fala que no processo judicial e administrativo é garantido o contraditório e a ampla defesa. E ela fala isso lá no artigo 5º. Ela fala também no artigo 5º do devido processo legal. Ela fala no artigo 5º do princípio da igualdade. Ela fala no artigo 5º da publicidade dos atos processuais. E ela fala, nossa Constituição, no artigo 93, quando fala do Poder Judiciário, do Estatuto da Magistratura, que as decisões judiciais elas devem ser o quê? Devidamente fundamentadas. Porque vivemos em uma república. Então, do artigo 1º ao artigo 4º, os fundamentos do Estado de São Paulo, você vê a preocupação do Constituinte Estadual em trazer diversos fundamentos baseados em normas da Constituição. No artigo 5º, nós já começamos um outro título, que é da organização dos poderes, ou seja, a estrutura dos poderes no Estado de São Paulo. E o artigo 5º, ele fala o que está no artigo 2º da Constituição Federal. São poderes, só que aqui é do Estado e não da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o poder o quê? Judiciário. Então ele trouxe aqui no artigo 5º o princípio da separação dos poderes.
E os poderes são independentes e harmônicos entre si. Se um poder é independente, é porque esse poder possui sua função típica. E se entre eles há harmonia, é porque os poderes, nas hipóteses previstas pela Constituição, exercem função que é atípica. Por exemplo, o legislativo, quando julga o governador em crime de responsabilidade. No caso, que a gente vai ver aqui, é um tribunal de justiça especial. Mas quem, na Constituição Federal, julga o presidente em crime de responsabilidade é o Senado Federal. Na Constituição do Estado, quando a gente for tratar do governador, a gente vai citar diversos artigos declarados inconstitucionais pelo Supremo. Parágrafo 1º. É vedado a qualquer dos poderes delegar o quê? Atribuições. Então, olha só que importante. As atribuições e as funções dos poderes, elas são definidas pelo texto da Constituição. E é a Constituição que diz e outorga, melhor falando, a competência a cada um dos poderes, ou seja, as suas funções. Por isso que, melhor falando, o princípio não deveria ser da separação dos poderes, deveria ser da separação das funções estatais. E é a Constituição que determina a cada uma dessas funções as suas funções. Ela que determina ao judiciário as suas funções, ao legislativo as suas funções, ao executivo as suas funções. E não há delegação de função. O que acontece é exercício de função de maneira atípica, que nem eu citei para vocês agora há pouco. Na Constituição Federal, quem irá julgar o presidente da República quando ele for processado por um crime de responsabilidade não é o judiciário, é o Senado. E quem foi que falou isso? É a Constituição. Porque ela falou, legislativo, nessa determinada situação, presidente sofrendo crime de responsabilidade, a função de julgá-lo por crime de responsabilidade é sua, legislativo. Perfeito? Então, eu tenho ali a Constituição dando função atípica que não é delegação, tá certo? Artigo 6º. Parágrafo 2º. O cidadão investido na função de um dos poderes não poderá exercer a do outro, ou seja, a função do outro, salvo as exceções previstas nesta o quê? Constituição. Foi o que eu acabei de falar. É a chamada função atípica. E só outorga função típica ou atípica o texto da Constituição. Artigo 6º. Qual é o município capital de São Paulo? É o município de São Paulo. Então, o município de São Paulo é a capital do estado de São Paulo. Álvaro, são símbolos do estado de São Paulo: a bandeira, o brasão, arma e hino. Bandeira, brasão, arma e hino. Bandeira, brasão, arma e hino. Beleza? Interessante aqui, galera, muito interessante, que você tem que tomar cuidado. Por que eu tenho que tomar cuidado? Na Constituição Federal, nós temos como símbolos na Constituição Federal o que a gente chama de baías. E aqui, na Constituição do Estado de São Paulo, nós temos como símbolo bandeira, brasão, arma e hino. Então, cuidado para não confundir com o texto da Constituição do artigo 13. Aqui nós temos bandeira, brasão, arma e hino. Bandeira, brasão, arma e hino. Então, muito cuidado, porque pode fazer pegadinha com a tua prova. Álvaro, pode me fazer pegadinha? Pode. Você faria? Eu faria. E aqui a gente tem que pensar nela, beleza? Aqui a gente tem que pensar nela. Por quê? De novo, na Constituição Federal é o famoso baías. Baías. B, a bandeira. A, armas. HI, hino.
E o S, Álvaro? Álvaro, e o S? S de selos. Eu não tenho selo aqui no estado de São Paulo como símbolo, mas eu tenho o quê? O brasão. Então, cuidado, tá? Atenção aqui. É diferente do artigo 13 da Constituição Federal, mais precisamente no parágrafo 2º. Aqui é pegadinha. Artigo 8º. Além dos indicados no artigo 26 da Constituição, que são os bens do Estado, inclui-se entre os bens do Estado os terrenos reservados às margens dos rios e lagos dos seus domínios. Beleza. Organização do poder legislativo. E o poder legislativo no Estado, ele é unicameral. O poder legislativo federal, ele é bicameral. É o Congresso Nacional, representado por suas duas casas. A Câmara dos Deputados, que tem os representantes do povo, e o Senado, que são os representantes dos entes federativos, exceto o município. O poder legislativo do Estado, ele é representado pela Assembleia Legislativa, ou seja, uma única casa. Por isso, unicameral. Então, cuidado se na tua prova vier que o poder legislativo estadual, ele também é bicameral, ele não é não. Tá? O poder legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, constituída por deputados, e são os deputados estaduais, eleitos e investidos na forma da legislação federal para uma legislatura de 4 anos. Então percebam que a legislatura é o tempo de funcionamento ali da nossa organização legislativa, no caso a Assembleia. E ela coincide com o mandato do deputado, que são de 4 anos. Tá? 4 anos. Esse parágrafo primeiro, eu quero que você tome bastante atenção, porque é diferente do que está na Constituição Federal. Na Constituição Federal, a sessão legislativa, ela começa no dia 2 de fevereiro e vai até 17 de julho. Aí o Congresso entra em recesso. Depois eles voltam para a segunda parte da sessão legislativa, em 1º de agosto, e trabalham duramente, arduamente, até dia 22 de dezembro. Isso está no artigo 57 do texto da Constituição. Então, no 57 da Constituição, nós temos a sessão legislativa ordinária comum do Congresso. Sessão legislativa é dividida em 2 partes, não são 2 sessões, são 2 partes. Nós temos a primeira parte, que vai de 2 de fevereiro a 17 de julho. Depois eles entram de recesso, descansar, fériasinhas, né, pôr a cabeça em dia, e voltam a trabalhar dia 1º de agosto até 22 de dezembro e entram em recesso. Já no Estado é diferente, meu aluno. A Assembleia Legislativa, ela vai se reunir em sessão legislativa anual, que é a ordinária comum. Pode ter extraordinária? Pode, só que a extraordinária é no recesso. Independentemente de convocação, quando? 1º de fevereiro a 30 de junho, recesso. Aí eles voltam em 1º de agosto e vão até 15 de dezembro. Então é uma observação muito importante para a sua prova, tá, meu PM? Preste atenção, tá certo? Preste muito atenção. Essa é a parte importante que eu quero destacar a vocês aqui nessa organização do Poder Legislativo, tá certo? Importante demais, artigo 10º também. A Assembleia Legislativa, ela funcionará em sessões públicas, até porque se trata da Casa do Povo. Presente nas sessões deliberativas, em que há deliberação, em que terá voto e discussão, com pelo menos 1/4 dos seus membros. E nas sessões exclusivamente de debates, pelo menos 1/8 dos seus membros.
Álvaro, eu sei que o meu concurso é da Polícia Militar. Álvaro, eu sei que não é o concurso para a Assembleia Legislativa, mas não custa nada, tá certo? Não custa nada. Então, ó, sessão deliberativa tem que ter, no mínimo, ou seja, pelo menos, 1/4 dos membros. Álvaro, se fosse uma sessão de debate, pelo menos 1/8 dos membros. Perfeito? Perfeito? Tranquilos? Seguindo aqui, o que eu quero destacar com vocês é a CPI. CPI. E a CPI, ela está aqui neste parágrafo 2º. Aqui nós temos a CPI. E o que é CPI, Álvaro? É Comissão Parlamentar de Inquérito. Álvaro, então a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, ela irá promover investigação no âmbito do Poder Legislativo. Terão poderes de investigação próprios de autoridade judicial. Só que preste atenção, CPI não pode promover nenhum ato que dependa de ordem judicial. Então, ó, ela não produz ato que dependa de ordem judicial. Por que, Álvaro? Se tem que ter ordem judicial, só pode ser produzido pelo Poder Judiciário. São as chamadas cláusulas de reserva jurisdicional. Álvaro, me ajuda? Claro. Durante o dia, para se adentrar ao domicílio de determinada pessoa e não ter o consentimento dessa pessoa para adentrar o domicílio, ô polícia, como é que se entra no domicílio de determinada pessoa sem o consentimento dela durante o dia? Álvaro, por meio de ordem judicial. Se a Constituição Federal falou que para cumprir a entrada em um domicílio sem consentimento de determinada pessoa precisa de ordem judicial, significa que a Constituição quer só por meio do Poder Judiciário. É a chamada cláusula de reserva jurisdicional. CPI não dá ordem para entrar em domicílio, porque depende de ordem judicial. Depende de ordem judicial. Perfeito? Álvaro, quebra do sigilo da comunicação telefônica, que é a entre dois interlocutores. Para que ocorra a quebra do sigilo da comunicação telefônica, a nossa Constituição deixou bem claro no artigo 5º, inciso 12, que precisa de ordem judicial. Preciso que o doutor juiz produza uma determinação judicial, uma ordem judicial, para que eu quebre o sigilo da comunicação e conheça a conversa entre dois interlocutores. Então, Álvaro, CPI pode determinar a quebra da comunicação telefônica? Não, ela não tem como saber a conversa. Mas aqui tu tem que tomar cuidado. A CPI ela pode determinar a quebra de dados telefônicos? Dados pode. Por que dados? Você não vai saber o conteúdo da conversa. Você vai saber quem ligou para quem. Então, não confundir dados telefônicos com comunicação telefônica. Então, CPI pode determinar a quebra de dados? Pode, ela pode chegar lá, mandar para a Agência Nacional de Telecomunicações e pedir lá, por exemplo, a quebra dos dados telefônicos de determinado investigado nessa CPI, para saber com quem ele se comunicou. Para saber os seus registros telefônicos e não a conversa. CPI pode determinar a quebra de dados bancários. Ela pode chegar e encaminhar um ofício ao Banco Central e pedir a quebra dos dados bancários, que é a movimentação financeira. Ela pode requerer a quebra dos dados fiscais, que são as movimentações tributárias. Mas não pode conhecer a conversa, porque conversa são os dados telefônicos. As conversas, são as comunicações telefônicas.
Então não confunda, meu polícia, dados telefônicos com comunicação telefônica. Comunicação telefônica, a CPI pode? Não, porque é só ordem judicial, nas hipóteses e forma da lei, que é a Lei 9296, e quando for no curso do inquérito policial ou no curso de uma ação penal. Então, CPI pode dados telefônicos, Álvaro? Dados pode. Quem ligou para quem? Registro. Mas a comunicação, a conversinha? Não. Beleza? Serão criadas, além de outros previstos no regimento interno. Serão criadas CPI mediante o requerimento de 1/3 dos membros. Então, basta apenas 1/3 dos membros. Não me importa se esse 1/3 é da maioria ou da minoria da casa. O que me importa é ser de que, Álvaro? 1/3. Se foi de 1/3, o requisito está satisfeito? Está satisfeito. Está satisfeito. Para apuração de fato determinado e por prazo certo. Álvaro, não existe CPI genérica? Não! Toda CPI tem que ter um fato determinado. Álvaro, toda CPI tem que ter um prazo certo? Sim, não existe CPI sem prazo. Ela pode ser prorrogada? Pode, mas ela vai ser prorrogada sempre dentro de o quê? Uma legislatura. Ou seja, uma legislatura, que é um período de 4 anos, ela compreende 4 sessões legislativas. Exemplo, a legislatura começou no ano de 2022. Quantos anos de legislatura, Álvaro? 4. Então, vai começar 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Que corresponde ao quê? Ao mandato, 4 anos, no caso do deputado estadual. Álvaro, eu estou no meu primeiro ano de sessão legislativa, em 2023. Eu posso prorrogar a CPI para o ano seguinte? Posso. Eu estou no segundo ano, eu posso prorrogar a CPI para o terceiro ano? Posso. Eu estou no terceiro ano, eu posso prorrogar a CPI para o quarto ano? Posso. Álvaro, eu estou no 4º ano de legislatura, que é o último. Eu posso prorrogar a CPI para o ano seguinte? Não, porque acabou o quê? A legislatura, eu não sei nem se eu vou ser deputado no ano seguinte. Então, CPI, ela tem prazo certo? Tem. Ela pode ser prorrogada? Pode. Ou seja, ela pode sair de uma sessão legislativa para outra sessão legislativa? Pode. Mas sempre dentro de uma legislatura, ou seja, sempre dentro deste período de 4 anos. Perfeito? Sendo que suas conclusões, porque CPI não condena alguém, ela faz um relatório, que são as suas conclusões. E, se for o caso, ela encaminha aos órgãos competentes do Estado, ao Ministério Público, para que ele promova a responsabilidade civil e criminal de quem de direito. Então, CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, eles terão poderes de própria de autoridade judicial, mas não da ordem judicial. O CPI pode dar ordem de prisão, mandado de prisão, só prisão em flagrante, até porque prisão em flagrante qualquer um do povo pode. Além de outros previstos no regimento interno, serão criados mediante requerimento de 1/3, basta 1/3. Não importa de onde vem o terço, tem que ter 1/3. Para apuração de fato determinado, ou seja, meu aluno, fato certo, não tem CPI genérica, e por prazo certo. Tem que ter prazo? Tem. Posso prorrogar a CPI? Posso, mas sempre a prorrogação dentro do período de 4 anos, que é o dentro do período da legislatura. E suas conclusões, que é o relatório, quando for o caso, vai ser encaminhado ao órgão competente do Estado para que ele promova a responsabilidade civil e criminal de quem for o quê? De direito. Muito importante essa questão relativa à CPI para você, meu aluno. Beleza, galera? Fechando aqui esse bloco, vamos permanecer juntos e firmes aí no nosso propósito.